Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 59, dia 18 de setembro de 2023. Oposição samaritana. Lucas, capítulo 9, do versículo 21 do versículo 51 ao versículo 56. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Lucas 9, 51, 56. Observemos nesses versículos a firme determinação com que nosso Senhor Jesus Cristo considerou sua própria crucificação e morte. Lemos que quando se aproximou o tempo para ele ser levado ao céu, Jesus resolutamente partiu para Jerusalém. Ele sabia muito bem o que estava diante dele: a traição, o julgamento injusto, a zombaria, a flagelação, a coroa de espinhos, a cusparada, os pregos, a lança, a agonia na cruz. Tudo, sem dúvida, ele foi espalhado diante dos olhos de sua mente como uma imagem. Mas ele nunca vacilou por um momento da obra que ele havia empreendido. Seu coração estava decidido a pagar o preço de nossa redenção e ir até a prisão de sepultura como nossa garantia. Ele estava cheio de terno amor para com os pecadores. Era o desejo de toda a sua alma buscar a salvação para eles. E assim, pela alegria que lhe foi proposta, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha. Hebreus 12, 2. Para sempre vamos bendizer a Deus por termos um Salvador tão pronto e disposto. Para sempre lembremos hoje de que, assim como ele estava pronto para sofrer, ele está sempre pronto para salvar. O homem que vem a Cristo pela fé nunca deve duvidar da disposição de Cristo em recebê-lo. O simples fato de que o Filho de Deus voluntariamente veio ao mundo para morrer e voluntariamente sofreu, deveria silenciar completamente tais dúvidas. Toda a falta de vontade é da parte do homem, não de Cristo. Consiste na ignorância, orgulho, incredulidade e indiferença do próprio pecador. Mas não há nada faltando em Cristo. Vamos nos esforçar e orar para que a mesma mente possa estar em nós que estava em nosso abençoado Mestre. Como ele, estejamos dispostos a ir a qualquer lugar, fazer qualquer coisa, sofrer qualquer coisa, quando o caminho do dever estiver claro e a voz de Deus chamar. Coloquemos nossos rostos resolutamente em nosso trabalho, quando nosso trabalho estiver claramente marcado, e beba pacientemente nossos cálices amargos, quando eles vêm da mão de um Pai. Observemos, em segundo lugar, nesses versículos, a conduta incomum de dois dos apóstolos, Tiago e João. Dizem-nos que uma certa aldeia samaritana recusou-se a mostrar hospitalidade ao nosso Senhor. As pessoas de lá não o receberam, porque ele estava indo para Jerusalém. E então lemos sobre uma estranha proposta que Tiago e João fizeram. Disseram: Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias fez? Aqui havia zelo de fato, e zelo do tipo mais plausível, zelo pela honra de Cristo. Aqui estava o zelo justificado e apoiado por um exemplo escriturístico, e esse exemplo de profeta não menos que Elias. Mas não era um zelo de acordo com o conhecimento. Os dois discípulos, em sua raiva, esqueceram que as circunstâncias alteram os casos e que a mesma ação que pode ser certa e justificável em um momento pode ser errada e injustificável em outro.
Esqueceram que as punições devem ser sempre proporcionais às ofensas e que destruir uma aldeia inteira de pessoas ignorantes por um único ato de descortesia teria sido injusto e cruel. Em suma, a proposta de Tiago e João foi errada e precipitada. Eles tiveram boas intenções, mas erraram muito. Fatos como este, nos evangelhos, são cuidadosamente registrados para nosso aprendizado. Cuidemos para que os marquemos bem e os valorizemos em nossas mentes. É possível ter muito zelo por Cristo e ainda exibi-lo da maneira mais profana e não cristã. É possível ter boas intenções e ainda cometer erros mais graves em nossas ações. É possível imaginar que temos as Escrituras do nosso lado e apoiar nossa conduta por citações das Escrituras e ainda cometer erros graves. É claro, como a luz do dia, a partir deste e de outros casos relatados na Bíblia, que não basta ser zeloso e bem intencionado. Faltas muito graves são frequentemente cometidas com boas intenções. De nenhuma parte, talvez, a igreja tenha recebido tanto dano como de homens e mulheres ignorantes, mas bem intencionados. Devemos procurar ter conhecimento bem como zelo. Zelo sem conhecimento é um exército sem general, é um navio sem leme. Devemos orar para que possamos entender como fazer uma aplicação correta das Escrituras. A palavra é, sem dúvida, uma luz para os nossos pés e uma lâmpada para o nosso caminho. Mas deve ser a palavra corretamente manuseada e aplicada corretamente. Observemos, por fim, nesses versículos, que a repreensão solene Nosso Senhor dá à perseguição realizada sob o pretexto de religião. Dizem-nos que quando Tiago e João fizeram a estranha proposta sobre a qual estivemos refletindo, ele se voltou e os repreendeu e disse: vocês não sabem de que espírito vocês são? Porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Por mais descortês que tenham sido os aldeões samaritanos, sua conduta não devia ser retribuída com violência. A missão do Filho do Homem era fazer o bem, quando os homens o recebessem, mas nunca fazer mal. Seu reino deveria ser estendido pela continuação paciente em fazer o bem e pela mansidão e gentileza no sofrimento, mas nunca pela violência e severidade. Nenhuma palavra de Nosso Senhor, talvez, tenha sido tão totalmente ignorada pela Igreja de Cristo como aquela que agora está diante de nós. Nada pode ser imaginado mais contrário à vontade de Cristo do que as guerras e perseguições religiosas que desonram os anais da história da Igreja. Milhares e dezenas de milhares foram condenados à morte por causa de sua religião em todo o mundo. Milhares foram queimados, ou baleados, ou enforcados, ou afogados, ou decapitados em nome do Evangelho. E aqueles que os mataram realmente acreditaram que estavam servindo a Deus. Infelizmente, eles apenas mostraram sua própria ignorância do espírito do Evangelho e da mente de Cristo. Que seja um princípio estabelecido em nossas mentes, que quaisquer que sejam os erros dos homens na religião, nunca devemos prejudicá-los ou persegui-los. Vamos, se necessário, discutir com eles, raciocinar com eles e tentar mostrar-lhes um caminho mais excelente, mas nunca usemos armas mundanas para promover a propagação da verdade. Nunca sejamos tentados, direta ou indiretamente, a perseguir qualquer homem ou mulher sob o pretexto da glória de Cristo e do bem da Igreja. Antes, lembremos que a religião que os homens professam, por medo da morte ou medo de penalidades, não vale nada, e que se engrossarmos nossas fileiras pelo medo e pela ameaça, na realidade não ganhamos nada. As armas da nossa milícia, diz Paulo, não são carnais, segundo Coríntios 10:4. Os apelos que fazemos devem ser as consciências e vontade dos homens.
Os argumentos que usamos não devem ser espada, fogo ou prisão, mas doutrinas, preceitos e textos. É um ditado pitoresco e familiar, mas tão verdadeiro na igreja quanto no exército, que um voluntário vale 10 homens que foram forçados a servir. Amém. Tem continuação. Obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Senhor, manifesta o teu poder nesses últimos dias. Dá-nos o teu avivamento, a tua graça, o teu amor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.